Muito bem, rapaziada, estamos começando o nosso Desperta ICL de hoje, segunda-feira, 19 de agosto, 7h02 da manhã. Muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que já está por aí, muito obrigado para quem já está no nosso chat. Estamos ao vivo nas redes sociais, no Twitter, no Twitch, no Instagram, no Facebook, em todos esses lugares aí, esses lugares, no geral, detestáveis, mas nós precisamos deles, né, Gabriel? Tá tudo bem, Gabriel, com você? Tudo certo, Maria, contigo. Tudo bem. Como foi essa semana de recuperação? Foi uma semana bacana, né? Muito obrigado para todo mundo que mandou suas preocupações. Eu tive que fazer uma microcirurgia, por isso fiquei a semana toda fora aí. Não foi nada de grave, tá, pessoal? Como eu tinha avisado também, o pessoal avisou por aqui, tá tudo certo, tá tudo beleza. Foi uma cirurgia na boca, então tive que ficar aí, tô até usando uma plaquinha agora, por isso estou falando desse jeito meio esquisito, né? Mas a gente vai até fevereiro com esse negócio aqui. Tive um pequeno incidente e agora tive que ficar uma semana aí de boca fechada, literalmente, porque é muito difícil ficar de boca fechada, né, Gabriel? É verdade. Né? Ainda mais para mim, né? Um maluco que fala 1 hora sozinho por dia aqui, todos os dias com vocês, para ficar uma semana de boca fechada, não foi muito fácil, mas deu tudo certo. Agora a recuperação lenta e gradual, mas já estamos de volta. Quero agradecer também ao Fábio Panunzio, que me substituiu aqui, né, com muita honra. O pessoal gostou muito do Panunzio. Obrigado aí, meu camarada, nosso colega jornalista, né, o Fábio Panunzio, tem uma história aí na televisão brasileira, grande repórter, grande apresentador. Muito obrigado por ter segurado a onda aqui numa semana complicada, né? Eu queria estar... Olha, eu fiquei vendo as notícias, né, a semana das matérias da Folha, do Zap, dos assessores do Xandão, muita coisa para falar. Passou um pouco o bonde, né? Talvez a gente comente um pouquinho hoje aqui. Eu sei que muita gente queria saber também como é que eu estava vendo a coisa, também pela comparação com a Vaza Jato, aquela coisa toda. Você sabe, não faz sentido, todo mundo já analisou isso com muita propriedade. Eu até postei na minha newsletter na semana passada algumas coisas que me chamaram a atenção das matérias. As matérias vieram, foram até agora 4 ou 5 matérias, se eu não me engano. Na minha avaliação, agora já a frio, temos aí uma boa matéria e o resto virou fumaça, né? Virou fumaça o caso da Folha. A ver se tem mais coisa, foi anunciado, não sei quantos gigabytes que foi capturado lá do celular do assessor do Xandão. Expliquei isso também lá no Twitter, né? A questão do tamanho do arquivo, dos gigabytes, não significa absolutamente nada. Como assim não significa nada? Não significa nada porque você pode ter diálogos extremamente comprometedores. Por exemplo, na Vaza Jato tinham os diálogos comprometedores, o diálogo do Deltan com o Moro, né? O diálogo privado deles lá. Tinha, sei lá, 2 KB o tamanho do diálogo, porque era apenas diálogos, né? Mas o que importa é o conteúdo e não o tamanho, né? Não estamos falando aí de peso, né? Informação não se vende por peso. Então, o tamanho do arquivo que a Folha diz ter aí, do Zap dos assessores do Xandão, é, na verdade, insignificante, de fato, tá, gente? De fato é insignificante. Tanto é que a Vaza Jato foi feita, depois soubemos, com a apreensão dos materiais da Operação Spoofing, a Vaza Jato foi feita com menos de 0,5% do tamanho da apreensão da Spoofing, para vocês terem uma ideia, né? Então, o tamanho, literalmente, nesse caso, não é documento. As reportagens, tirando uma reportagem que tinha ali alguns casos que realmente eu apontei ali, que eu achei preocupantes, que poderiam ensejar anulação de provas. Fora isso, por enquanto, fumaça. Então, até que não saiam novas matérias, novas reportagens, a gente não vai comentar muito aqui, porque a semana passada foi toda intensa em cima desse caso, né? Eu não desdenho bom jornalismo, então se aparecerem boas reportagens com coisas de fato relevantes, claro que a gente vai trazer aqui, até porque, né, o Gabriel, eu não sou casado com o Xandão, você é? Eu também não. Então, onde eu sei também não, né? Eu sou casado com a Ana, com a minha esposa lá há 20 anos, né? Então, assim, não tem nenhum compromisso, assim, também, né? Se a pessoa errou, se os assessores erraram, aí cada um com seus problemas. Não é o caso por enquanto, tá, gente? Como dizem os italianos, molto fumo, pouco arrosto, Gabriel, né? Então, muita fumaça, pouco churrasco, esse negócio.
Muito obrigado para quem nos acompanha aí pela televisão aberta. Estamos ao vivo em Porto Alegre pela Pop TV, em Salvador pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT. Se você quiser nos acompanhar pela televisão, pode procurar essas 3 emissoras nessas 3 praças. Dentro, em breve, estaremos adicionando mais emissoras aí pelo Brasil. A coisa tá crescendo, Quem quiser nos acompanhar pelo Bom e Velho Radinho, também estamos ao vivo pela Rádio Brasil Atual e pela Rádio Heliópolis, também em São Paulo. Aliás, tinha uma rádio nova que ia entrar hoje, eu não sei se já entrou, Gabriel, pode perguntar no zap da firma, por acaso, se já temos os nossos novos parceiros. Na semana passada, ficamos de estrear uma rádio nova, que é a nossa parceira aqui para transmitir ao vivo o Desperta todos os dias. Eu não sei se já estamos, se estivermos daqui a pouquinho, eu falo o nome dos novos camaradas da nova emissora de rádio que também transmite este programa, tá bom? Se você está chegando por aí, vai deixando seu like, ativando o sininho, pulando 7 ondinhas, comendo a frutinha e não sei o que, e faz aquela coisa toda. Se não quiser fazer nada também, não precisa fazer nada, não tem problema, fica de boa. Muita gente acompanha esse programa ainda deitadona, deitadão na cama, fica aí, não precisa fazer nada, deixa o celular de lado, fica só ouvindo, porque este programa é um programa radiofônico, né? Você pode ouvir este programa como se fosse o Bom e Velho Radinho. Se quiser fazer uma cortesia hoje pela manhã, claro, você pode compartilhar este programa. Aliás, também na reprise, o programa fica gravado, claro, lá nos nossos canais do YouTube, no canal do ICL, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori. Então, se você está nos assistindo na reprise, pode compartilhar esse programa com as pessoas nas suas redes sociais, no seu grupo de e-mail, no seu grupo de Zap, no seu grupo de Telegram. Pode fazer um cartaz, colar na rua, pode fazer adesivo, colar no poste, pode fazer aquela coisa toda. E o que mais? Tá dado o recado, Gabriel? É isso, né? Beleza. Não temos nenhum recado mais importante hoje. Então vamos lá, que tem bastante coisa para comentar nesta segunda-feira, 19 de agosto. 40 graus e subindo, previsão de temperaturas recordes nos próximos dias. Então atenção, se você está aí pelo Brasil, preste atenção nas temperaturas da sua cidade, da sua região. A temperatura deve subir bastante aqui até quarta ou quinta-feira, se não me engano, e depois entra pelo sul do Brasil mais uma frente fria. Devemos ter temperaturas negativas, inclusive em alguns casos no sul do país, a partir de sexta-feira. O grande problema dessa semana, muita gente já deve ter notado, eu não sei se essa tosse do Gabriel tem a ver com isso também, mas ontem eu passei o dia com os olhos, aliás, até agora está me incomodando. O Brasil está tomado pela fumaça de incêndios, né? Hoje teve uma superlua até, para quem acorda cedo viu, né? Tava muito bonita. E é aquela cor bonita apocalíptica, né? Porque a superlua estava vermelha, porque as cidades estão tomadas por fumaça. O que você está vendo na sua cidade hoje, provavelmente, não é neblina e nem umidade, é fumaça. Há uma grande zona de queimadas no Brasil e na América Latina também. Acabou causando um corredor, essa fumaça está zanzando aí pelo continente, né? Invadiu o Brasil também, então muitas cidades tomadas por fumaça. Se você tem problemas respiratórios ou um parente seu, uma pessoa mais velha e tal, aconselhe-se, inclusive essa semana, ficar de olho nisso, se preciso procurar o posto de saúde ou um médico e eventualmente considere a possibilidade de usar máscara também, né? Porque para muita gente está irritando bastante. A sua tosse deve ser isso, né, Gabriel? Não sei se você já fez a... Demorei. A rádio que está transmitindo a gente é a Rádio Cantareira pelo site radiocantareira.org. Muito bem. Da Vila Brasilândia. Vila Brasilândia. Então, Rádio Cantareira, nossos novos parceiros. Então, agora temos 3 emissoras de TV e 3 emissoras de rádio. De onde é a Rádio Cantareira? Os nossos amigos da Brasilândia, é isso? Brasilândia. Da Brasilândia. Então, muito obrigado também para você que nos acompanha aí pela Rádio Cantareira. Bom, a fumaçada tá assim, ó. Olha só que maluquice que ficou esse negócio, né? Isso aqui é um GIF animado que foi feito aí, tá rodando na internet e a fumaça tá correndo. Tudo isso aqui que a gente vê aqui, ó, não é chuva, tá, gente? Esse aqui é os tais dos rios voadores que chamam, né? Essa mesma direção aqui é aquela direção que a gente viu aí nas enchentes do Rio Grande do Sul, que é uma direção que acaba trazendo os ventos. Isso aqui causa uma bolha de calor, isso aqui freou, né, a chuva em cima do Rio Grande do Sul e acabou causando parte das enchentes. Isso aqui tudo é fumaça, vejam as queimadas e olha que coisa curiosa, né? Esse cara aqui é o Bruno Berezensky, ele tá lá no Twitter, né? Ele compartilha informações sobre conhecimento científico lá no Twitter, no ex-Twitter. Olha que loucura isso aqui, ó. Aqui é um mapa maiorzão, né, para a gente ter uma noção de como estão. Isso aqui é monitoramento de queimadas no Brasil. Olha que maluquice e olha como é importante quando a gente fala em reservas indígenas. Já falamos várias vezes aqui, inclusive, que as reservas indígenas são
os verdadeiros lugares de preservação, né, das matas no Brasil, olha só uma coisa interessante para a gente ter uma noção aqui, ó. Essa área aqui, onde está queimando, aqui todos os focos de incêndio pelo Brasil, nesse final de semana, pelo Brasil e pela América Latina, né? Vejam que tem, ó, Gabriel, olha só, tem uns lugares aqui que não está queimando, né? Olha, que será que é isso aqui, Gabriel? Hein? Não faço a menor ideia. O que será que são esses buracos que tá em azul aqui, ó? Vocês têm noção? Hã? Lugar que não tem nada para queimar, já foi queimado. Reserva indígena, meu camarada. Olha só. Tá vendo aí? Dá para ver? Olha aqui, ó. Estão vendo? As queimadas todas, né, aparecendo aqui. E tem grandes espaços que estão sem queimadas. O que será que é isso aqui? Reserva indígena, né? Já comprovadamente, pelos levantamentos que nós temos no Brasil e na América Latina, são os lugares onde não há queimada, praticamente, né? Vamos lembrar que parte dessas queimadas podem ser naturais, aspas, né? Claro, causados por movimentos naturais, digamos assim, mas a imensa maioria dessas queimadas são queimadas clandestinas, ilegais e criminosas. Então, vejam vocês como há vários lugares onde há poucas queimadas. Aqui são lugares apontados que, sabidamente, nós temos reservas indígenas no coração da Amazônia. Então, aí mais uma comprovação, né? Isso aqui tá muito grosso, né? Deixa eu tentar fazer de novo aqui para a galera ver melhor. Vamos ver se melhorou aqui. Tá mais fininho agora. Olha aqui, ó. Isso aqui é reserva indígena. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E como é que a gente sabe? Bom, primeiro porque eu fui olhar o mapa, né? Porque eu sou maluco, né, Gabriel? E outra, vejam que tem um padrão aqui, né? Isso aqui não são coisas aleatórias. Veja assim, ó, tá retinho, né, ó. Vum, isso aqui é demarcação, olha aqui, ó. Pá, tudo demarcado. Olha como não tem queimada nos lugares onde há preservação, principalmente onde é cuidado, né, pelos povos indígenas. Então, mais uma vez, para a gente conseguir entender a importância da gente falar em demarcações e não nesse grande acordão que está sendo feito aí, né, no STF. Vamos conversar sobre o marco temporal, né? Vamos ver se é bem assim. A coisa está andando mais ou menos desse jeito por aí. Olha, uma cena bem emocionante ontem, né? A Fernanda Montenegro emocionou a multidão com Simone de Beauvoir no Parque do Ibirapuera. Ela fez uma apresentação ontem no Ibirapuera, ao ar livre, né? E aí a organização do evento era a Fernanda Montenegro sozinha no palco. É maravilhosa, né? A Fernanda Montenegro tá com quantos anos, Gabriel? 90 e pico, né? Não diz aqui. 93, eu acho. E aí, deixa eu ver se tem alguma imagem que mostre aqui. Olha só, a apresentação no Ibirapuera. 94 anos. Caramba, espetacular, né? 15 mil pessoas para ver essa grande artista brasileira ontem lá no Parque do Ibirapuera. Que pena que o Brasil não tem mais coisa assim, né? Tá aí ela com a filha também, né? Foi bastante emocionante, muitas pessoas que foram para lá, né? Falaram que foi bem emocionante a leitura. Bom, o Silvio Santos foi enterrado em cerimônia judaica no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo. O corpo do apresentador Silvio Santos foi enterrado na manhã de domingo, portanto ontem, no cemitério israelita do Butantã, na zona oeste de São Paulo. A cerimônia judaica foi reservada apenas a familiares e amigos. A assessoria do CBT informou que o sepultamento terminou por volta das 9 da manhã. Em comunicados, familiares disseram que o corpo de Silvio Santos seria levado diretamente para o cemitério onde foi feita a cerimônia. Senor Abravanel, que era o nome de batismo, era filho de imigrantes judeus. E ontem teve uma grande homenagem, né, no Fantástico, aquela coisa toda. Muita gente aí no Twitter falando coisas também, né? O Silvio Santos tem uma vida enorme, né? Eu sempre acho arriscado alguém que vai querer definir, quando morre alguém desse tamanho, definir a pessoa em um tweet. Mas fica um conselho aqui, né? Conselho. Para isso serve biografia, né, gente? Documentário, pesquisa. Não é uma coisa ou outra, né? Agora, era uma figura ultra popular. Talvez assim, do século XX no Brasil, estão se indo essas figuras mega populares, né? Nos últimos tempos a gente teve aí alguns que se foram, né? Jô Soares, Chico Anísio, essa grande galera da televisão brasileira, né? O Silvio Santos talvez fosse o maior deles,
muito popular, muito querido pela população brasileira, com os seus problemas, com as suas questões, Banco Pan-Americano, sempre esteve ao lado de presidentes, muita gente colocou no Twitter, apoiou a ditadura. Gente, o Silvio Santos esteve ao lado de todos os presidentes, o Silvio Santos era um empresário governista clássico, né? Teve com Lula, teve com Bolsonaro, teve com Figueiredo e Collor e sei lá o que, Itamar, todo mundo, um cara ligado ao poder, um cara com uma concessão de televisão pública, né? Ligado diretamente ao poder, tentou, aliás, ser candidato à presidência da República e quase foi, hein, Gabriel? Quase foi, Gabriel não era nascido ainda. Sabe quem é o Silvio Santos, Gabriel? Não sei, não. É capaz de não saber mesmo. Quantos anos tu tem, Gabriel? 18 anos. Recém-saído do berço. Meu Deus do céu. Eu que tenho 22 já fico com saudade de ter 18. O Cristo Redentor ontem se vestiu em homenagem ao Silvio Santos, né? Olha só. Agora estão conseguindo fazer... Como é que é? Isso aqui é parada de projetor, será, Gabriel? Deve ser, né? Uhum. Os caras fazem um projetor, botaram o terno e o microfone no Cristo Redentor ontem. E o Eduardo Paes anunciou que vai fazer uma estátua, né? Para o Silvio Santos. Anunciou no domingo que a Prefeitura do Rio de Janeiro irá criar uma estátua em homenagem ao apresentador que faleceu nesse final de semana. Paes fez um anúncio em resposta a sugestões de usuários no Twitter. Vamos fazer, respondeu ele, acrescentando que a Prefeitura já está em contato com o artista plástico Ike Wojciak. Entre as criações do artista está a estátua de bronze do poeta Manuel de Barros, em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. A estátua de Silvio Santos será instalada em frente aos Arcos da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, bairro onde o Silvio Santos nasceu em 1930. Então tá aí, o pai já anunciou que vai botar a estátua do Silvio lá, né? Na Lapa, o grande bairro boêmio do Rio de Janeiro. Brasil integra projeto de super telescópio para mapear céu por 10 anos. Lá no iclnoticias.com.br, um dos empreendimentos mais grandiosos da astronomia moderna, o super telescópio a ser usado pelo projeto Legacy inicia em breve sua fase operacional. Todas as noites, durante 10 anos, ele mapeará o céu do hemisfério sul e disponibilizará as informações para a comunidade científica. O Brasil faz parte da empreitada internacional inédita que custou $1 bilhão ao lado dos Estados Unidos, do Chile, que hospeda, aliás, o observatório, e de 43 grupos de pesquisa internacionais de 28 países. Vamos lá para a Folha de São Paulo, porque hoje começa a convenção lá dos democratas nos Estados Unidos, e a convenção é a chance da Kamala Harris abrir a dianteira a um mês do início da votação. Convenção, para quem acompanhou aqui no Desperta, a gente mostrou como foi a convenção dos republicanos com o Trump, né? Um negócio que dura dias, né? A do Trump, se eu não me engano, foram 3 dias. Essa dos democratas agora começa hoje. A gente vai ter a convenção, se eu não me engano, até quinta-feira, e a Kamala Harris só deve falar na quinta-feira. Quando fala e é apontada, ela não é a candidata oficial ainda do partido, né? Será apontada nessa convenção. Já tem aí os números dos delegados suficientes para dizer sim, senhora, é você que vai concorrer. Começando hoje, teremos aí ao longo da semana discursos do Barack Obama, do Bill Clinton, da Hillary Clinton também, e hoje a convenção abre com o discurso do Joe Biden, né, que vai fazer um discurso aí para falar do seu legado. Isso é uma informação do Washington Post, que está aqui separada, aliás, né? O Biden vai falar sobre, vai fazer os highlights, né? Como é que é? Fala em português, Gabriel. Vai destacar, né? Vai destacar o seu legado, né? E vai fazer a sua saída de cena. O Biden, que deve ter melhorado a imagem dele, inclusive nos Estados Unidos, por ter feito essa saída de cena entre os democratas, imagino eu, né? Então, abre a convenção hoje, o Biden falando sobre isso. Ao longo da semana teremos o Bill Clinton, a Hillary, o Obama. E aí, no final da convenção, a Kamala Harris vai fazer o seu speech. Como se fala, né, Gabriel? O que é speech, Gabriel? O seu discurso, né? Vai fazer o seu discurso e vai ser apontada como a candidata oficial. Os jornais americanos, claro, estão dando destaque para isso. O destaque do New York Times hoje é que os democratas estão unidos em todas as pautas gerais da eleição, exceto sobre Gaza,
ainda há um racha no partido, né, em relação a Gaza, lembrando que o governo Biden apoia Israel, manda dinheiro, manda arma, apoia o massacre em Gaza, lembrar disso, sempre, importante, né? E também evitou nas votações da ONU, inclusive na melhor proposta do acordo de paz que foi feita, que foi a proposta do Brasil, que foi aprovada pela imensa maioria dos membros, o governo Biden, Kamala Harris, vetou a proposta e Gaza segue sob bombardeio. Aliás, hoje uma imensa reportagem publicada por quem? Eu acabei de colocar isso no meu Twitter lá, deixa eu ver para não falar bobagem. Uma imensa reportagem publicada hoje pela Bloomberg, publicada hoje com um mapa de visualização de Gaza, ouvindo inclusive especialistas, né, em guerra. Passamos e muito em Gaza. Tinha um grande padrão da Segunda Guerra Mundial, para quem gosta do assunto, como é o meu caso, né? O grande padrão de destruição da Segunda Guerra Mundial era a cidade de Dresden, na Alemanha. Aliás, visitei Dresden uns anos atrás. Aliás, fui lá ver um jogo de futebol. Vi a final do campeonato da Copa do Mundo Feminina, Brasil e Estados Unidos. O Brasil perdeu. 2009, se não me engano, 9 ou 10. E Gaza já passou em muito qualquer padrão de destruição por guerra de infraestrutura urbana durante todo o século XX. Já é o pior de todos. Lembram, aliás, né, no ano passado, um monte de gente se debateu. Lembram da história do hospital Al-Shifa? Lembram? Hospital, bem no começo da invasão de Gaza? Que foi Israel, não foi Israel, assim, um monte de jornalista, especialista, desocupado, né? Não foi Israel, porque não sei o quê. Bom, agora não dá nem mais para identificar onde era o hospital, tá? Tá bom? Então você aí, que gastou dias na internet, enquanto Gaza era toda destruída, falando, não, mas esse hospital aqui não foi Israel, né? Esse hospital. Virou assim o cavalo de batalha de jornalista, especialista, comentarista, desocupado pela internet. Não, vocês são antissemitas. Vocês espalham desinformação, porque este hospital não foi. Não dá nem mais para saber onde está o hospital, né? Então, você pode inclusive recuperar a coisa que essas pessoas falaram para ver se misteriosamente pararam de falar de Gaza, né? Se engalfinharam ali para defender Israel no caso do hospital, depois sumiram, não comentaram mais. Não tem mais hospital, não tem mais nada em Gaza, na verdade. Pior destruição de infraestrutura urbana, talvez, da história das guerras. Talvez, com muita chance de ser da história das guerras. Muito bem, o ICL Notícias, lá no nosso site, né, no iclnoticias.com.br, estamos dando luz à pesquisa do Washington Post, mostrando que a Kamala Harris está à frente do Trump, 49% a 45%. Lembrando que o voto popular não decide eleição na maior democracia do mundo, né? Então, você pode, inclusive, ter mais votos e perder a eleição. É uma democracia esquisita, né, Gabriel? Nossa. Você tem mais votos, mas perde. É assim, né? Porque é definido no colégio eleitoral, e os delegados, e aí os conchavos locais e hiperlocais, e a maneira como os partidos conseguem angariar lá os eleitores para ter o número de delegados e tal, não sei o quê. Então você pode ter mais votos. Se eu não me engano, a Hillary Clinton teve mais votos que o Trump, não teve? Teve mais votos que o Trump. O Gabriel vai pesquisar, se eu não me engano, foi uma das eleições, não é a única, inclusive, né? Teve mais votos que o Trump. A eleição do Al Gore também, se eu não me engano, teve uma coisa parecida com isso, né? Não sei, é tanta bagunça nos Estados Unidos, né? Essa democracia perfeita, né? Perfeitíssima, né? Então, isso não quer dizer muito, mas quer dizer algo. A pesquisa. Já tem pesquisa também mostrando que a Kamala Harris tem mais chance de ganhar, inclusive nos estados que são os estados em disputa, né? Os estados-chave nos Estados Unidos. O fato é que aconteceu exatamente o que a gente falou que ia acontecer aqui. Se o Biden pulasse da barca e a Kamala assumisse, ela tomaria a dianteira do controle, eu odeio usar essa palavra, mas vou ter que usar, né?
do controle da narrativa na imprensa e na sociedade americana. E foi o que aconteceu. O Trump, ele tem um método de ganhar eleição, de disputar a eleição, que depois foi usado na Itália, na Alemanha, na França, na Grã-Bretanha, para fazer a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, no Brexit, no Brasil, na Argentina, na Hungria, na Polônia, que é o método do Steve Bannon, você sabe, né? O cara lá que é o guru, né, do Trump, que aliás encontra-se preso nesse momento. O Bannon vai passar 4 meses na cadeia, né? Ele sai agora no final do ano. O Bannon, ele tem um método que não foi inteiramente criado por ele, tem um histórico na grande democracia nos Estados Unidos, desses operadores políticos que vêm aperfeiçoando esse método, né? Tem o Lee Atwater, tem o Karl Rove, tem uma série de caras ali, né? O próprio criador da Fox News também era um operador político que fazia isso também, né? Como é que era o nome? Ailes, né? O Roger Ailes, se eu não me engano o nome dele. Que é um método que foi hipertrofiado pelo Bannon, que é você, como o próprio Bannon falou em entrevista inclusive, você encher o debate público de merda, tá? Estou usando aqui a palavra que o Bannon usou, né? Você inundar o debate público de factoides, de notícias falsas, de meias-verdades, de polêmicas inúteis, que é o que está fazendo agora, inclusive, o Pablo Marçal no Brasil. Falaremos sobre esse cidadão em algum momento essa semana aqui, porque o playbook é o mesmo. O Trump vinha conseguindo fazer isso nos Estados Unidos. Voltou a carga, estava liderando, tudo que era falado na imprensa era em relação a ele. Ou era o que ele falava, ou era respondendo os absurdos dele, mas ele era o grande líder, né, o grande motor das notícias. Depois do atentado, mais ainda. Assim que o Biden pulou fora e a Kamala assumiu a campanha, a conversa está sendo guiada hoje pela campanha dela. O Trump está correndo atrás desesperadamente de fato. Olha isso aqui, ó. Isso aqui postado pelo Trump. Olha aqui. Lá no Twitter, que ele tinha parado de usar, voltou a usar o Twitter, aliás, com a ajuda do Elon Musk, que deve estar, já apertou os botõezinhos lá no Twitter para distribuir as coisas do Trump para todo mundo. Eu não sigo o Trump e recebi essa porcaria aqui. Para quem não está vendo, para quem está só nos ouvindo pela rádio, é um comício da Kamala Harris, obviamente criado em inteligência artificial, com bandeira comunista, né? Então é o comunismo, é o grande medo do comunismo, tá aqui, ó. O Trump está desesperado, não tô forçando a mão não, viu aqui. Tá apavorado, por quê? Porque a estratégia eleitoral que funcionou para ele na eleição que ele ganhou, que foi a mesma que funcionou para o Bolsonaro, que foi a mesma que funcionou para o Milley, que foi a mesma que levou a vitórias eleitorais depois, porque o Bannon, depois que o Trump é eleito, o Bannon vai para o governo, fica poucos meses, sai do governo, sob uma polêmica gigante. Na época a polêmica do Bannon era um negócio do veto de passaportes de países muçulmanos para poder voar para os Estados Unidos. Lembram disso? Teve isso, inclusive, nos Estados Unidos. Né? O Muslim, como é que eles chamavam lá? Tinha um nome, né? E o Bannon era considerado o cara que tinha inventado essa história. E aí o Bannon sai do governo e ele viaja para a Europa, tem até um documentário sobre isso, viaja para a Europa e faz reunião com vários partidos da extrema-direita europeia. Na Bélgica, na Alemanha, na Itália, ele encontra a Giorgia Meloni, que não tinha sido eleita ainda, o Matteo Salvini, ele vai para a Polônia, ele encontra o Nigel Farage na Grã-Bretanha, ele cria o que ele chama de O Movimento, né, o The Movement, que é esse ultranacionalismo, e tenta eleger pessoas lá e ajuda muita gente a ser eleita. Bom, a Giorgia Meloni foi eleita, né? Na Polônia também, na França nós vimos o crescimento da extrema-direita. Na Alemanha, com o partido AfD também, vimos o crescimento. Aliás, com aquela neta do ministro das Finanças do Hitler, que esteve no Brasil visitando o Bolsonaro. Então nós vemos que há uma conexão. E a estratégia dessa galera, o Bannon fala claramente isso. Inclusive nesse documentário, amanhã eu vou trazer o nome do documentário, é muito interessante para vocês verem. Ele fala claramente isso. Não existe notícia ruim. Ele dá entrevista para todo mundo, dá entrevista para o Guardian, ele recebe toda a grande imprensa, chama a grande imprensa
E a grande imprensa vai lá, vai nas convenções, detona eles e tal, e ele vai falando para os caras dos partidos, não se preocupem com isso. A gente precisa aparecer. A gente vai aparecer e vai crescer. A gente tem que usar a imprensa, né? Esqueçam os seus opositores políticos. A gente tem que focar na imprensa. O Marçal está fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. O Bannon, aliás, deu uma entrevista pouco antes de ser preso, umas 4, 5 semanas atrás, que ele fala o seguinte, ô Gabriel, vocês sentirão saudades do Donald Trump, porque o Donald Trump é um moderado. É um moderado. E fala a sério. Não, ele é um moderado. Ele é um moderado. Vem mais coisa por aí. A gente vai entrar numa fase 2.0. O Marçal no Brasil é a fase 2.0 da parada. Não é à toa que ele está fazendo o que ele está fazendo. Agora o Boulos conseguiu o direito de resposta. O Marçal vai ter que postar 3 vídeos na rede social do Pablo Marçal para pedir desculpas para o Boulos, que chamou o Boulos de usuário de cocaína no meio de um debate. Isso tudo no esquema Bannon é bom. É bom para o Marçal. É contrassensual para a gente pensar isso, né? Porque você pensa, se deu mal, vai ter que publicar. Não, ele vai publicar os 3 pedidos de resposta, vai fazer o vídeo lá do jeito que dá, tentando ser irônico ou fazendo alguma provocação, não duvido. Vocês podem ter certeza, 100% dos comentários nos vídeos vão ser positivos para ele. E ele vai furando a bolha. Esse é o esquema. Então, por que é que o Trump está tão desesperado? Porque o Trump, neste momento, não está conseguindo fazer isso. Ele está bloqueado pelo furacão de notícias que foi a troca do candidato dos democratas nos Estados Unidos. Quem lidera as notícias nos Estados Unidos hoje é Kamala Harris. Esse é o desespero do Trump. Lembrem, de novo, como diz o Bannon, não existe notícia ruim. Existe você ser notícia ou não ser notícia. Esse é o esquema. Então tá aqui o desespero, né? Tá aqui o desespero. Na eleição passada, que foi Trump e... Hillary tinha ganhado por 48%. Ganhou, né? Ele possuía 46%. 3 milhões de votos de diferença. 3 milhões? Eu lembrava que tinha... Então, olha, vejam só, né? Em relação ao que publicou o Washington Post, né? Em relação a isso aqui, né? A Hillary ganhou do Trump no voto popular. O Gabriel levantou pra gente aqui. 3 milhões de votos a mais. No entanto, ganhou e não levou. Porque, né? A democracia esquisita antes dos Estados Unidos. A democracia que só tem 2 partidos, primeira coisa, né? Né? Também tem isso, né? Tá bom? Então, bom, a gente vai seguir acompanhando. Hoje começa, obviamente amanhã, se tiver coisas interessantes, a gente traz aqui. Vamos ver até o final da convenção e aí a gente analisa um pouco mais de profundidade depois que a Kamala fizer o seu discurso e for apontada como a candidata nos Estados Unidos dos democratas. Muito bem, comunista, né? Bom, isso aqui foi um furo exclusivo do ICL, tá, gente? Antes até do Musk postar na rede social dele lá, o ICL deu em primeira mão no mundo. Aliás, o UOL ontem deu uma matéria igual do ICL, né, gente? Hein? Igual do ICL. Igual. Mesma matéria. Como se não existiu isso aqui. Não existiu. Vamos dar a mesma matéria aqui. Né? Uma colunista do UOL. Não vou falar, depois o pessoal fala que eu pego no pé, tá? Então tá bom. Hoje eu tô bom, né, Gabriel? Vamos deixar assim. Ô, colega, dá o crédito aí, colega, né? O nome disso aqui é trabalho, como dizia o Muricy Ramalho. Dá o crédito. Não tem problema. Não vai cair o dedo, né? Não vai cair o dedo. O ICL deu em primeira mão, no mundo, deu antes do New York Times, do The Guardian, todo mundo que antes do UOL também, que plagiou essa matéria. Plagiou a matéria. Se inspirou, Demônio. Se inspirou. É que nem aquelas músicas que o cara ouve, daí bota lá, tem uma dos Beatles, né? Tem essa história. Sempre tem uma música dos Beatles que as pessoas copiam, né? Se inspirou, né? Fez um mashup, né? Um remix. O UOL fez um rap e usou só o refrão, né? O refrão do Tim Maia, igual Racionais.
Musk convocou uma reunião de emergência no final de semana e diz que encerrou as atividades no Brasil. O Twitter já vinha com um escritório super reduzido no Brasil, chegou a ter um escritório grande aqui no Brasil. Depois que o Musk comprou, ele demitiu 90% das pessoas, deixou pouquíssima gente lá. Tinha uma representação no Brasil, que era um negócio até meio semi-clandestino em Brasília, assim, né? Tinha, mas não tinha, né? Aquela coisa que não tem placa na porta, sabe? Tava assim já. Então assim, já tava assim, tá, gente? E aí anunciou que vai fechar de vez. O que acontece agora? Primeira coisa, o que está fazendo este cidadão? Né? O que está fazendo, Gabriel, este vagabundo? Elon Musk, o senhor é um vagabundo, tá? Não tem outra palavra para o senhor. O senhor é um golpista transnacional, né? O senhor é um mentiroso. O senhor é um cretino. Então, eu estou fazendo aqui, Gabriel, classificações científicas, tá? A gente faz ciência aqui, né? Você disse que ele é um vagabundo? Vagabundo. Ok. É um Sabe vagabundo. como se fala vagabundo em inglês? Trump. Trump. É, mas com A, né? Com A. Elon Musk, o senhor é um Trump. Trump. Duas coisas importantes. Primeiro, corremos o risco, a partir dessa decisão, se de fato o escritório for fechado. Tem que ver, tá, gente? Porque como estamos lidando com um cretino, um vagabundo e um mentiroso, ele pode fechar o escritório, mas ele pode manter um administrador no Brasil, um administrador responsável e um CNPJ. Isso muda muita coisa. Por quê? Porque qualquer empresa que opera no Brasil precisa ter uma representação no Brasil. Correto? Empresa de tecnologia, inclusive, né? Essas redes sociais. Por quê? Porque tem que responder processo, né? Tem que fazer remoção de conteúdo, tem uma série de coisas que tem que responder às leis brasileiras. É disso que se trata. Se você mantém um CNPJ como administrador, o Musk vai continuar recebendo processos judiciais. Das mais variados tipos, galera. Imagine que você tem fotos íntimas suas vazadas no Twitter. Você tem direito legal de pedir remoção de conteúdo. O seu telefone vazado no Twitter, o seu endereço, uma ameaça, uma injúria, uma difamação, uma calúnia, você tem direito de pedir informações ao Twitter para saber quem é aquela pessoa, para você poder encontrá-la e processá-la. Então não tem relação só com você processar eventualmente o Twitter, mas você encontrar usuários que tenham cometido eventualmente um desvio legal, né? Uma ilegalidade. Não é fora do rito, né, Gabriel? É ilegal. Assim, tem coisa legal e coisa ilegal, né? Fora do rito, não sei exatamente o que é. Ou pode ou não pode, né? Ou tá na lei ou não tá na lei. Se ele fecha tudo e não tem mais representação no Brasil, ninguém mais consegue citar a empresa Twitter. Então vamos supor que uma foto íntima sua vaze no Twitter. Você não tem mais a quem recorrer, porque a empresa não tem mais representação legal no Brasil. O que é que pode acontecer? Um juiz de primeira instância de qualquer lugar do Brasil pode bloquear a rede social no país. O que é que o Trump está fazendo? Cavando pênalti, se jogando na área, dobrando o joelhinho. Ninguém encostou nele. Ninguém encostou. A gente viu no VAR. 5 ângulos. Se jogou na área, né? Mergulhou. Piscineiro esse Donald Trump. Piscineiro. Tá? Tá cavando pênalti. Tá esperando agora que um juiz de primeira instância, dizem que o Alexandre de Moraes pode mandar bloquear o IP do Twitter. Ministro Alexandre, não caia nesta provocação, ministro Alexandre. Não faça isso. É tudo o que ele quer. Sabe Playboy brigando em festa, Gabriel? Uhum. Sabe como é que Playboy briga em festa? Segura meu relógio. Segura meu boné. Segura minha camisa. Segura minha camisa. Segura minha calça. Segura meu tênis. Segura meu celular. E não, entendeu? Tá esperando tomar um tapa na cara. Vamos falar a real aqui, como é que é? Playboy brigando em festa.
Ministro Alexandre, não caia na provocação. Não faça isso. Agora, pode acontecer de um juiz de primeira instância, inclusive de propósito. Entendem o que eu estou falando? Vocês entenderam o que eu estou falando? Um juiz de primeira instância, inclusive de propósito, pode eventualmente derrubar o Twitter no Brasil. De propósito, pro lado de lá. Vocês entenderam? Sacaram? Eu não duvido, inclusive, que isso já seja parte do plano. Porque nós estamos lidando com gente da pior espécie. Gente que não vale nada. Então eu não duvido que já esteja no plano. De que daqui a pouco aparece um juiz de primeira instância e aí veremos quem é, histórico, relações. A gente tem que saber. Mande bloquear o Twitter no Brasil. Isso é uma guerra aberta contra o STF. O senhor Elon Musk tem negócios no Brasil. Interesses financeiros. Não é por liberdade de expressão de absolutamente nada. A empresa de inteligência artificial do Elon Musk, 1 ano e meio atrás, recebeu 25 bilhões de dólares de investimento da Arábia Saudita. Regime este que matou e esquartejou, sob ordens do príncipe, um jornalista no consulado da Arábia Saudita na Turquia. Não tem absolutamente nada a ver com liberdade de expressão. Este homem é um cretino, um vagabundo, um Trump, né, Gabriel? Está brincando com a democracia brasileira, porque para ele não interessa se nós aqui estamos bem ou mal, se isso aqui é um regime democrático ou não, se nós estamos na mão do próximo Hitler Júnior que vai aparecer por aí. Ele está de olho nos negócios dele. Entre os grandes negócios do Elon Musk no Brasil está a Amazônia e os nossos bens minerais, dos quais ele é dependente para produzir as suas baterias, os seus carros e tal. Para além disso, a sua rede de satélites, que quer saber, quer monitorar a Amazônia, saber onde está tudo lá, onde estão as jazidas, onde a coisa está funcionando. Entenderam o que está acontecendo? É isso que está acontecendo. O Elon Musk não está nem aí para o Twitter, gente. Isso foi comprado para ser uma arma política. Ele está queimando dinheiro nesse negócio porque é um investimento. Não olhem só o balanço. Muita gente olha o balanço do Twitter e fala: o Twitter está tendo prejuízo. O Twitter não é uma empresa isolada. O Twitter está dentro de um ecossistema deste vagabundo. E este vagabundo está destruindo a empresa, torrando a empresa, arrebentando a empresa, porque ele está fazendo um investimento para outras coisas. Então, olho no que está acontecendo. Este programa está gravado, segunda-feira, 19 de agosto, 7h44 da manhã. Vamos ver se nos próximos dias ou semanas um juiz de primeira instância de algum lugar, por algum motivo, não decide bloquear o Twitter no Brasil. E aí vocês verão tudo de novo, né? A ditadura, o Xandão, o ditador, o regime de exceção e tal. Essa é a estratégia, tá bom? Tá traçada aqui para todo mundo sacar o que tá rolando. E parabéns para os colegas do ICL Notícias que deram em primeira mão, viu, UOL? Em primeira mão a notícia de que o Twitter estaria vazando do Brasil. Fechamento do escritório do Twitter no Brasil acontece em meio à crise financeira. Analistas do mercado nos Estados Unidos falam até da possibilidade de falência. Outra matéria publicada aqui também no iclnoticias.com.br. Arthur Lira retalia a STF e destrava propostas que miram corte após decisão, miram a corte, né, após decisão sobre emendas. O presidente da Câmara deu mais um passo na ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal e encaminhou para a CCJ da Casa 2 propostas de emenda à Constituição que miram a atuação da Corte numa resposta às decisões do Flávio Dino. Semana retrasada, Flávio Dino mandou parar as emendas PIX. Tem emenda PIX, tem emenda não sei o que, mas isso aí é o bom e velho orçamento secreto que foi se desmembrando, tá, gente? Rapidamente, o que é a emenda? O parlamentar pegou um pedação do dinheiro que deveria ser executado pelo Executivo,
pelo governo Lula, que é o governo eleito pela população brasileira, é o projeto de país que nós escolhemos. O Congresso foi lá e roubou esse dinheiro, né? Um roubo administrativo, digamos assim, tá? Roubou esse dinheiro, botou na mão dos deputados, o deputado manda para onde ele quiser, do jeito que ele quiser, sem planejamento, sem estudo, inclusive para fora da sua própria base eleitoral, né? Por que que isso é ruim? Ora, você elegeu um deputado na sua região, o cara tem um orçamento na mão dele, ele tá mandando lá para Santa Catarina, para ajudar o Jorginho Melo, para ajudar a base eleitoral do Jorge Saif, para o Jorge Saif ter apoio para não ser caçado lá no processo que ele enfrenta no TSE. Para eleger prefeito em um lugar onde a pesquisa está mostrando que está indo mal, então liga lá pro deputado amigo lá, ô fulano aí de Rondônia, manda um pedacinho da sua emenda Pix aqui pro Paraná, porque aqui na região X aqui nós estamos indo mal, viu? Precisa botar dinheiro na mão do prefeito para fazer asfalto, limpar a praça e plantar árvore nos canteiros aí para ganhar a eleição. É assim que está sendo usado. Desse jeito que está sendo usado o tal do orçamento. O Flávio Dino mandou bloquear. O plenário do STF votou. Deu, se eu não me engano, unanimidade, né? Ou teve um voto contra só, Gabriel? Não lembro. Um voto contra, eu acho só. E aí o Lira está retaliando. Querem votar a emenda na Constituição para que o Congresso possa, inclusive, derrubar decisões do STF. Né? Onde foi feito isso? Na Hungria. Quem tentou fazer isso? Netanyahu, em Israel. Então, o senhor Lira caminha junto com esses neofascistas, né, senhor Arthur Lira? Tá? Junto assim, digamos assim, Gabriel, filosoficamente, né? Politicamente falando, viu, doutor Lira? Né? Tem coisa que a gente não pode mais falar aqui no ICL, não pode mais falar do Lira, do processo lá, né? Que mandou remover conteúdo da agência pública, não sei o quê. Tem coisa que a gente não pode falar aqui, sabia? Senão o Lira vem pra cima, ele fica louco, Gabriel. Ele fica louco. Fica mais louco. Fica mais louco. Pivô de crise entre STF e Congresso, emendas irrigam 2/3 das câmaras de vereadores das capitais. Então tá aqui, ó. Né? 2/3 das câmaras de vereadores, ou seja, os vereadores que atualmente estão exercendo mandato, muitos deles, claro, concorrendo à reeleição, muitos tentando fazer sucessores, estão simplesmente ligando para os deputados e falando, cara, manda um dinheiro aí. O dinheiro vai, não precisa projeto, não precisa ter licitação, não precisa ter obra. Por isso que o nome é emenda Pix, é um dinheiro que cai na conta. E o cara usa como quiser. É a várzea administrativa. Ah, a cidade precisa de um ginásio de esporte, não sei o que, não interessa quem precisa. O que é mais rápido fazer até outubro aí? Cortar a grama, sei lá o quê. Qualquer coisa que tem que fazer ali, né? O que é mais rápido fazer? Fazer uma festa. Festa do queijo. Ah, mas não produz queijo aqui na minha cidade, Gabriel. Não interessa. Faz a festa do queijo. Tem que investir, contrata a dupla sertaneja, famosa aquela. Paga 5 milhões de cachê. É assim que é, né? Lota a praça. Chega na eleição, pronto. Eu tô falando sério aqui. É assim. Não teve cidade aí que tinha mais compra de dentadura do que habitante? No ano passado? Teve a cidade? Teve, né? Tinha mais dentadura do que habitante. Então é desse jeito. Vocês imaginem a quantidade de esquemão de corrupção que está rolando nessas emendas. Eu acho que vai começar a aparecer. Aliás, eu acho que tem muito deputado e senador aí preocupado com o Flávio Dino em relação a isso. Porque vai aparecer. Vai aparecer. Ah, se vai aparecer. O Lula chamou ministros e líderes do Congresso para reunião após a decisão do Dino no STF. Né? O Supremo referendou por unanimidade a decisão do Flávio Dino, que suspendeu as emendas impositivas, criando tensão com Lira, que já prepara, claro, o seu contra-ataque. Vai ter que negociar, vai ter que reorganizar isso, não tem jeito. Pedido de Dino sobre CPI dos planos de saúde aumenta a tensão com Lira.
o pedido do ministro Flávio Dino para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, dê informações dos motivos pelos quais não instalou uma CPI que investiga a atuação das operadoras dos planos de saúde aumentou ainda mais a tensão da cúpula da casa com o Supremo e pode gerar nova reação dos parlamentares mirando a corte. Na terça-feira, Dino deu um prazo de 10 dias para que Lira preste informações ao Supremo em resposta à ação da Associação Nenhum Direito a Menos, que acusa o Lira de omissão. Segundo relatos, Lira se queixou do pedido do ministro Dino. A CPI foi apresentada em junho, com 310 assinaturas de deputados, e busca investigar a atuação das operadoras do plano de saúde. Nos bastidores, Lira já demonstrou contrariedade à instalação desta mesma comissão. Bom, o concurso nacional unificado aconteceu ontem, né? 2.100.000 inscritos, cerca de 1 milhão fizeram as provas, abstenção acima dos 50%, dentro do esperado. Pelo que se viu ontem, tudo certo, tudo funcionou, tudo beleza. É o primeiro concurso desse tipo no Brasil, né? Um concurso unificado para vários cargos da administração pública. Então, a tendência é cada vez maior. Se você estuda para concurso, fique ligado nisso, que esse aqui é a tendência, né? Não ter mais tantos concursos, talvez no futuro nem ter mais concursos tão específicos para você fazer para a Polícia Federal, para o Ministério Público, vai ser um concurso único. Todo mundo faz a mesma prova, você vai lá, aponta a vaga que você quer e, claro, depois vai ter o coeficiente lá e tal, e os melhores colocados vão assumir as vagas. Então, ontem, sem maiores intercorrências, aconteceu no Brasil. Tinha sido adiado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Eu não vi se a ministra Dweck falou isso ontem, mas talvez a abstenção considerada normal pelo governo, mas 50%, talvez tenha muito a ver com isso. Muita gente se preparou para fazer. Não acontece em todas as cidades, são nas capitais, se não me engano, mais 200 e poucas cidades. Então, o pessoal comprou passagem, reservou hotel e tal, foi adiado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, e aí muita gente deve ter desistido, não conseguiu mais ir e tal, né? Prejudicou, de fato, muita gente, mas era inevitável também o que fazer, né? Muito bem, gente, olha, tem uma matéria exclusiva hoje do iclnoticias.com.br, vou sugerir que vocês leiam na parte da tarde ou na parte da noite, porque de manhã nós temos programa aqui até depois do meio-dia, né? Então, fica por aí. Mas uma matéria assinada pelo Lúcio de Castro, um dos maiores repórteres do Brasil, contando os segredos do John Textor, o bilionário que hoje é o detentor, né, o manda-chuva do Botafogo. O lado B do milionário, acho que o Textor é bilionário já, né? Americano que comprou o Botafogo. Falências, parcerias com magnatas russos e acusações de pirâmides financeiras estão na trajetória deste personagem pouco conhecido. Uma reportagem imensa, muito bem apurada, pelo Lúcio de Castro, publicada hoje com exclusividade. Viu, UOL? Né, Gabriel? Se for fazer, cita lá, né, cara? Né? Inspiração, né? Senão fica feio, né, Gabriel? Eu falo isso sem sacanagem, cara, porque a gente passa o dia falando da notícia dos outros aqui. A gente dá o nome de repórter, o nome do veículo, quando é que foi publicado, assim, eu nunca acordei sem um dedo, Gabriel. Todo dia tá tudo aqui certinho, nunca tive nenhum problema, nunca deu dor de cabeça citar o nome de colega aqui, né? Então, eu a garanto que não tem problema nenhum. Reportagem publicada lá no iclnoticias.com.br pelo Lúcio de Castro. Bom, para fechar o programa aqui, uma coisa que vem me chamando muita atenção nos últimos tempos, já falei sobre isso várias vezes aqui, continuaremos falando. Na semana passada o Edu Moreira falou sobre isso aqui também. Brasileiro já perdeu 24 bilhões de reais com apostas. Isso aqui é a verdadeira epidemia, né? Sabe quando se fala os moralistas de plantão? Epidemia do crack. Não tem epidemia de... Gente, não tem epidemia de crack no Brasil, tá? Não é o que eu acho, eu tô falando, não tem. Epidemia é um conceito que tem que responder a determinados padrões, né? Não tem epidemia de crack no Brasil. Nunca teve. No Brasil. Em algumas áreas tem, em alguns lugares. No Brasil não existe epidemia de crack. Se tem epidemia de crack, tem uma pandemia de álcool, então. E de cigarro.
tá? Então não tem. Agora, nós estamos entrando numa epidemia de viciados em aposta. 24 bi tirados da mão do trabalhador brasileiro e enviados, sabe-se lá Deus para onde. 24 bi. Lembra quanto o Haddad precisa economizar nos últimos tempos aí, que foi o número anunciado, para botar as contas do Brasil em ordem, para terminar o ano com superávit, não sei o quê? 15. 15. Vejam o tamanho desse problema. 1/3 dos apostadores de bets está endividado e com nome sujo. Então são ou pessoas que já vinham endividadas e acham que na bet vai tirar o dinheiro para pagar a dívida, ou são pessoas que se endividaram pela bet. E aí se endivida mais ainda, porque não vai. Deixa eu avisar você que está apostando aí, está botando dinheiro. Deixa eu avisar você, isso é um negócio. Você sabe que isso é um negócio, né? Vocês sabem que o otário dessa história, todo dia sai um esperto e um otário de casa. O otário é quem está apostando, vocês sabem disso, né? Ai, demore, mas eu aposto para brincar, eu aposto ali 5, 10 reais. Sim, gente, há modos de você fazer uso recreativo de qualquer coisa, praticamente, no mundo, né? Só que não é disso que se trata. Isso aqui está viciando criança, está viciando gente idosa que está pegando, penhorando a pensão em financeira, pagando juro absurdo para apostar. Gente que desaparece de casa porque está cheio de dívida. Gente ameaçada de morte. Pensão alimentícia que deixa de ser paga. Outros crimes que são cometidos para tentar pagar o vício em aposta. Então a pessoa está viciada, está devendo, não sei o quê, faz um assalto, faz um roubo, vai para o tráfico. Tudo isso está acontecendo neste exato momento. Olha o tamanho desse negócio para a gente fechar o programa. Aqui, ó, eu tinha separado mais coisas, vou falar sobre isso amanhã. Inclusive a quantidade de reuniões que estão fazendo com o governo. 251 reuniões com bets para regular apostas. E só 5 com grupos de saúde. Tá? Olha aqui isso aqui, ó. Busca por atendimento devido ao vício em jogo disparou no Brasil e ambulatório do Hospital de Clínicas de São Paulo suspendeu o agendamento até 2025. Não tem mais vaga para tratar viciado em aposta. Se você tá nessa, se liga. Se liga, pula fora. Pula fora. Isso aí é o cigarro do século XX, galera. É um perigo. Se você tem familiar nesse negócio, toma controle da situação. Todo apostador diz que está ganhando, tá? Todo apostador. Eu sei porque eu tinha um caso desse na minha família. Sempre está ganhando. Sempre dominou a máquina. Sempre ia em cassino e não, aquela ali está pagando. Eu vou sentar ali que eu sou espertão. Não está ganhando, está mentindo, tá? Está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. 95% das pessoas estão perdendo dinheiro e você não vai ser os 5% que vai ganhar. Bota isso na tua cabeça, tá bom? A gente vai voltar a falar sobre isso. Muito bem, daqui a pouquinho estou lá no ICL Notícias primeira edição. Muito obrigado, é muito bom estar de volta. Amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá. Outro dia o meu amigo José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, me falou uma frase que eu adorei. O futuro antigamente era muito melhor. E é verdade, cada vez menos a gente consegue imaginar um futuro mais promissor. E tem um culpado para isso, o neoliberalismo. O sistema que fracassou. No dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, Bresser Pereira, um dos maiores professores do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, vai nos dar uma aula sobre o neoliberalismo, explicando por que esse sistema é tão fracassado e o que imaginar como alternativa a esse sistema. Você não pode perder essa aula. Não perde a chance de aprender com o maior intelectual do Brasil, o maior entendedor sobre esse tema e um tema que divide tanto a sociedade. Dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, a gente se vê.